E fica aquela coisa, né? Aquela coisa que a gente passa ano e entra ano, e cada geração de pessoas dentro da instituição congregação, ele fica sentenciado a ficar ouvindo os mesmos pregadores, os mesmos diáconos, os mesmos cargos, né? Que chama de ministério. Passar 20, 30 anos ouvindo as mesmas pregações das mesmas pessoas. E quando está chegando no fim da vida, aí tem que ouvir o filho, o genro, o primo do nepotista, que por causa da sua vaidade disse que Deus colocou o parente dele, o amigo dele, aquele que se ajoelha para ele, para o ministério. E passa uma existência, uma vida jogada fora. Uma pessoa que deseja viver uma religião, escolheu o cristianismo, escolheu seguir as escrituras, os preceitos bíblicos, Jesus, os dons de Deus. Ele não pode fazer nada. Ele fica ali encarcerado com um hinário, cantando 40, 50, 60 anos o mesmo hino e sempre olhando para o hinário. É um vício, né? Ficar de cabeça baixa olhando para o inário. Ele sabe a letra, mas ele tem que ficar olhando para o inário. Segurar o inário, seguradores de inário que passam 50 anos cantando o mesmo hino, olhando para o mesmo inário que agora tem direitos autorais das famílias milionárias do Brás. Olha que bacana, Deus inventou isso, né? Não se pode criticar, não está contente, vai embora, né? Simples assim. Ensinam que a CCB é o único caminho verdadeiro, e se não está contente, vai embora. Ou seja, traduzido, vá para os quintos dos infernos, né? Já que a salvação não é fora da CCB, mesmo que mandar a pessoa para PQP mesmo, né? É bem legal. E aí fica aquela sensação que Deus levantou para o seu ministério, tal. A pessoa fica confusa num processo de libertação, fica aquela reflexão: será que eu me levantei contra o ministério da congregação, o ministério de Deus? Você que está se libertando do templo, do serviço sacerdotal, dos templos e seus livros sagrados, lembre-se de uma grande lição para que você carregue para o resto da sua vida. O que você viu ali dentro da congregação não é ministério, aquilo é um cargo, aquilo não é ministério. Ancião não é ministério, cooperador não é ministério, é cargo. Por quê? Porque a pessoa está vinculada aos preceitos da denominação. Ele não tem liberdade. Ele não tem liberdade para pregar o que ele acredita. Ele prega o dogma da igreja e ele está passível de correção. Você pregou errado aqui, você vai sentar porque você falou isso. Você não pode ir em tal igreja. Você não pode se casar com outra pessoa de outra denominação. Você não pode deixar de cortar a liberdade, senão você prevarica. Você tem o dever e a imposição sacerdotal de cortar a liberdade de todas as pessoas que os inventores da congregação acham que tem que cortar. A doutrina é essa. Se você quer ter misericórdia de um casal, de um jovem que não é mais virgem, você não pode, porque vão chamar os anciões mais velhos de outra região para sentar aquele jovem. Você foi ordenado no ministério de ancião
para executar uma série de tarefas pecaminosas. Não é para você é um orgulho, mas na realidade você não tem o ministério. Você não ministra nada, você só repassa. Repassa aquilo que já está pronto, aquilo que você aprendeu, ouviu a vida toda. Você dá continuidade às mesmas pregações, às mesmas liturgias, aquela tradição, aquele culto engessado, e mais ninguém pode exercer o que você faz. É como se somente aquele grupinho de pessoas nojentas tem acesso ao púlpito, tem acesso para falar em nome de Deus, e faz as coisas da cabeça deles. Então fica uma coisa assim, somente um grupinho de privilegiados pode exercer aquele ministério, que não é ministério. Ministério só Deus pode dar para uma pessoa. Vocação não é rótulo. O que você tem na congregação é um rótulo. Teu nome está no relatório, as pessoas se ajoelham para você. Você tem o quê? Uma função eclesiástica. Você tem que atender a Santa Ceia, você tem que cortar a liberdade, você tem que pregar a palavra do espírito mosaico da CCB. Você apenas é um repassador de doutrina, você é apenas um pregador de palavras já pregadas. Não existe pregação nova. Você apenas é o quê? Um boneco na mão do braço. O centro captador de coletas. O centro, né? A torre de vigia do braço. Isso não é ministério. Aonde não se há liberdade, o Espírito Santo não opera. Ministério é onde há plena liberdade, não há condução, não há domínio humano. Você exerce o seu ministério sem a ordem de alguém sobre você. Ministério não depende de impor a mão na cabeça de você. Ninguém ordenou o apóstolo Paulo, de tanto vocês adoram o apóstolo Paulo. Ninguém ordenou. Entendeu? Ninguém ordenou Moisés. Vocês seguem os seus ídolos e nem os ídolos vocês têm como exemplo na prática, só de palavras. Então, ancião, isso é um rótulo. Aquele cara é o ancião. Não, os verdadeiros anciães da congregação, aqueles homens verdadeiros, homens misericordiosos, homens que praticam a misericórdia, homens de bem, esses não têm rótulo na congregação. Os pais espirituais que ainda sobraram na congregação, eles não têm rótulo. Eles estão trancados no silêncio do banco. O banco é como uma algema, é como uma cela de bancos de madeira. As verdadeiras irmãs de ministério, elas não têm rótulo. Quem tem rótulo da congregação tem cargo. E se você não mandar conforme algumas regras, eles tiram você. Ministério dado por Deus, só Deus tira. Se alguma pessoa do ministério, chamado ministério, do rotular ministério da CCB, tira a tua liberdade por qualquer motivo, quem te deu foi o homem, não foi Deus. Porque aquilo que Deus dá, o homem não tira. Se alguém pode te tirar alguma coisa que você acha que Deus te deu, então você não tem ministério, você tem um cargo denominacional. Você segue homens, você trabalha para igrejas, você segue placa. Ministério, ninguém pode tirar. Ministério é uma conquista nossa. Nós conquistamos um ministério. Nós exercemos um ministério. Todas as pessoas da graça de Deus podem exercer o ministério que quiser. Ele é livre porque ele é interdenominacional, ele é invisível, ele pratica, ele salva almas, ele faz vídeos, ele faz pregações, ele faz cultos, mas ele não tem crachá, ele não tem função, ele não precisa de ordenação, não precisa ser avalizado pela mão de um terceiro homem. Ele tem a avalização do seu chamado. Ninguém coloca ele, ninguém tira ele, ele não tem título. Ele tem uma reputação, ele tem uma ética para com Deus. Ele não depende de aplauso, não depende de ouvir ou de resultados financeiros, ou de status, ou de nomes, ou de rótulos. O verdadeiro diácono não tem rótulo. O verdadeiro pregador não tem rótulo. O verdadeiro irmão e irmã, servos de Cristo, não tem rótulo. Eles trabalham para a igreja invisível. Eles não aparecem. Quem aparece é Jesus.